já percebeu que grande parte da sua energia mental não está sendo usada para viver, mas para imaginar o que os outros estão pensando sobre você? Você pensa antes de falar, se censura antes de agir, duvida antes de tentar. E quase nunca é por falta de capacidade, é por medo de julgamento. Os estoicos sabiam que esse é um dos maiores cárceres invisíveis da mente humana, viver sob o governo da opinião alheia. Porque quando você entrega seu valor ao olhar dos outros, você abdica do controle da própria vida. Hoje, você vai entender por que a opinião das pessoas nunca foi o problema e como se libertar definitivamente dessa prisão mental silenciosa. Aqui não haverá frases vazias, nem motivação barata. Você vai entrar na lógica profunda da libertação estoica, aquela que não muda apenas seu comportamento, mas muda a forma como você se percebe no mundo. Fique até o final, porque a última chave é o ponto de ruptura entre quem vive buscando aprovação e quem vive com respeito próprio inabalável. Antes de continuar, responda com honestidade brutal. Quem define suas escolhas hoje, você ou o medo da opinião alheia? O primeiro erro. A realidade não muda porque você discorda. A maioria das pessoas acredita que sofre por rejeição, mas os estoicos enxergavam algo mais profundo. Você não sofre porque alguém te julga. Você sofre porque acredita nesse julgamento. Opinião não é verdade. É interpretação, é projeção, é reflexo da mente de quem observa. Epicteto dizia que o ser humano se torna escravo no momento em que passa a depender da aprovação externa para se sentir inteiro. Pense comigo. Quantas vezes você deixou de falar o que pensava, deixou de tentar algo novo, deixou de ser autêntico, não porque era errado, mas porque alguém poderia não gostar? Esse é o primeiro cárcere. Dar às opiniões um peso que elas nunca tiveram o direito de carregar. A verdade é dura, mas libertadora. As pessoas não vivem pensando em você. Elas estão presas nos próprios medos, inseguranças e narrativas internas. E mesmo quando julgam, o julgamento fala mais sobre elas do que sobre você. A ilusão do controle social. Aqui está uma das mentiras mais perigosas da mente moderna. Se eu agradar, serei aceito. Os estoicos chamavam isso de negociação com a própria dignidade. Você muda o tom, muda o comportamento, muda até quem você é. E no final, a aceitação nunca vem de forma estável. Porque quem vive para agradar, vive em estado permanente de vigilância emocional. Sempre atento ao olhar do outro, sempre com medo de errar, sempre inseguro. Marco Aurélio escreveu algo poderoso sobre isso. Nunca dependa da aprovação de quem não vive sua vida. Quando você percebe isso, algo muda internamente. Você entende que tentar controlar a opinião alheia é como tentar controlar o vento. É desgaste sem resultado. Segundo o princípio estoico, o que não depende de você não deve te governar. Os estoicos dividiam a vida em duas categorias simples: o que depende de você, o que não depende de você. A opinião dos outros nunca esteve na primeira categoria. Você não controla interpretações, julgamentos, projeções, expectativas alheias, mas controla suas escolhas, seus valores, sua postura, sua consciência. Quando você mistura essas categorias, nasce o sofrimento. A libertação começa quando você aceita uma verdade incômoda. Alguém sempre vai discordar de você. Se você cresce, criticam. Se você fica parado, criticam. Se você muda, criticam. Então a pergunta não é como evitar julgamentos. A pergunta real é: por que você deu tanto poder a eles? O medo do julgamento é medo de rejeição, e isso vem da infância. Os estoicos entendiam algo que a psicologia moderna só confirmou séculos depois. O medo da opinião alheia nasce cedo. Ele é treinado. Você aprende que errar gera punição, discordar gera rejeição, ser diferente gera isolamento. Então sua mente cria uma estratégia de sobrevivência: agradar para pertencer. O problema é que você cresce, mas a estratégia permanece. E agora, adulto, você continua vivendo como se estivesse pedindo permissão para existir.
Libertar-se da opinião alheia não é se tornar arrogante, é parar de viver como uma criança emocional, é assumir a responsabilidade por quem você é. Terceiro princípio: respeito próprio vem antes de aceitação. Aqui está uma verdade que muda tudo. Ninguém respeita alguém que não se respeita primeiro. Quando você vive tentando agradar, sua postura enfraquece sua fala, perde peso, sua presença diminui. Mas quando você age alinhado com seus valores, mesmo quem discorda, respeita. Os estoicos não buscavam ser amados, buscavam ser coerentes, e coerência gera algo muito mais poderoso do que aprovação: autoridade silenciosa. A pessoa emocionalmente livre não se explica demais, não se justifica o tempo todo, não implora compreensão, ela age e deixa o mundo reagir como quiser. Se isso está fazendo sentido até aqui, comente agora. Eu escolho o respeito próprio. Esse pequeno gesto reforça seu compromisso interno e ajuda esse conteúdo a alcançar quem ainda vive prisioneiro da aprovação alheia. O paradoxo final desta parte: quanto mais você tenta controlar o que pensam de você, menos controle você tem sobre si mesmo. Quanto menos você se importa com agradar, mais forte sua presença se torna. Libertação da opinião alheia não é isolamento, é autonomia. Nessa próxima parte você vai aprender como usar o silêncio como escudo porque pessoas livres incomodam e a técnica estoica definitiva para não ser afetado por julgamentos. É nessa parte que a maioria desperta de verdade. Silêncio, poder e uma mente inabalável. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O problema não é o julgamento, é a reação a ele. Agora vamos avançar para o nível que realmente separa pessoas comuns de indivíduos com presença, respeito e poder interior. Aqui entra o silêncio, não como fraqueza, mas como arma. Parte 2. O silêncio é a linguagem dos fortes. Os estoicos valorizavam o silêncio porque sabiam de algo profundo. Quem precisa se explicar o tempo todo já perdeu o controle da própria narrativa. Uma mente inabalável não reage impulsivamente. Ela observa, ela escolhe. Enquanto o mundo grita, ela permanece firme. Marco Aurélio escreveu: poucas coisas revelam mais força do que não reagir. O silêncio não é ausência de resposta, é resposta consciente. Quando alguém te provoca e você não reage, algo acontece internamente na outra pessoa. Confusão, insegurança, perda de controle, porque o provocador se alimenta da sua reação. Sem reação, não há poder. Pessoas emocionalmente livres incomodam. Isso é algo que você precisa aceitar de uma vez por todas. Quando você para de buscar aprovação, você se torna uma ameaça, não porque é agressivo, mas porque é imprevisível. Você não responde como esperado, não se justifica, não entra em jogos emocionais. E isso expõe algo doloroso nos outros, a própria dependência da validação. Por isso, quanto mais você evolui internamente, mais críticas sutis aparecem. Ironia, desdém, tentativas de desvalorização. Não é sobre você. É sobre o desconforto deles diante da sua autonomia. Os estoicos chamavam isso de prova do progresso. Técnica estoica definitiva. O observador interno. Aqui está uma prática poderosa para criar uma mente inabalável. Quando alguém te julgar, critique ou tentar te diminuir, faça o seguinte: pause internamente, observe a emoção surgindo. Diga mentalmente: isso é uma opinião, não um fato. Esse pequeno espaço entre estímulo e resposta é onde mora a liberdade. Você não reprime, você não explode, você escolhe. Com o tempo, sua mente aprende que nem tudo merece resposta, nem toda opinião importa, nem todo ataque é pessoal. Isso é maturidade emocional estoica. O verdadeiro poder é não precisar provar nada. A maioria das pessoas vive tentando provar inteligência, valor, importância, superioridade. Mas quem é forte de verdade não precisa provar. Ele é. Quando você entende seu valor internamente, críticas não te definem, elogios não te embriagam, rejeições não te quebram. Você se torna estável. E estabilidade gera algo raro:
Respeito silencioso. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Se você quer desenvolver essa mente inabalável, comente agora. Eu não devo nada à opinião alheia. Esse compromisso público fortalece sua decisão interna e ajuda esse vídeo a alcançar quem ainda vive prisioneiro do julgamento. O preço da liberdade emocional. Agora seja honesto, libertar-se da opinião alheia tem um custo. Você pode decepcionar algumas pessoas, ser mal interpretado, perder conexões superficiais. Mas o ganho é incomparável. Paz mental, clareza, respeito próprio, força emocional. Os estoicos nunca prometeram conforto, prometeram liberdade. E liberdade exige coragem. O ponto final: quem controla sua mente controla sua vida. A opinião alheia só tem poder quando você permite. No momento em que você assume o controle da própria mente, o medo diminui, a ansiedade enfraquece, a confiança se torna silenciosa. Você não precisa ser rude, não precisa ser frio, não precisa ser isolado. Você só precisa ser firme. E firmeza é o idioma universal do respeito. Nesse próximo vídeo te mostro que o silêncio não só traz respeito, e sim poder. Assista agora. Se este conteúdo está te ajudando de verdade, inscreva-se no canal agora. Aqui nós não falamos de motivação vazia. Falamos de transformação real da mente. Compartilhe este vídeo com alguém que vive se explicando demais, sofre com julgamentos, precisa desenvolver respeito próprio. Às vezes, uma ideia muda uma vida inteira.